Tá tudo ok. Som e imagem está tudo ok, obrigado. Então, como eu falei, vou fazer uma revisão muito rápida aqui, tá? Então, vamos lá. A história, Juízes é um ciclo, como a gente já falou, o ciclo onde tem paz com Deus, mas depois da paz com Deus, o povo parece que dá uma relaxada, se afasta de Deus. Se afastando de Deus, eles começam a adorar aos outros deuses com letra minúscula, tá? E aí, nesse adorar outros deuses, que a gente já falou, que é Astarote, Aserá, ou Acera e Baal, eles começam a adorar. Deus faz o quê? Manda opressão, quer dizer, manda outros povos, né? Outras nações contra Israel, e eles ficam presos, oprimidos, ficam, vamos dizer assim, entre aspas, cativos, e nessa situação toda, eles ficam angustiados, tristes, abatidos, e começam a fazer o quê? Clamar a Deus. Se arrependem, e automaticamente Deus, pela graça e misericórdia dele, derrama lá na vida de algum líder que é intitulado juiz, tá bom? E aí vem a libertação novamente, mas o ciclo vai o tempo todo. Então, praticamente, eu acho que eu falei os 12 juízes que... Eu acho que até foi anotado isso, né? Os 12 juízes, não foi? Foi sim, né? Foi. Se não foi, no final eu falo de novo, bem rapidinho. E nessa passagem, a gente foi falando aí, eu comentei sobre Débora, e aí eu dei acelerei o drone para Sansão. Então, Sansão, no capítulo 13, começa uma história, diferente de todos os outros juízes. Os juízes normalmente só tem um capítulo, outros têm meio capítulo, mas Sansão ele tem do capítulo 13 ao capítulo 16. Então, são 4 capítulos na Bíblia, onde a gente vê especificamente para Sansão. E Sansão, ele tem um nascimento milagroso. Então, antes eu falei que era o ciclo onde o povo clamava. Clamava a Deus e Deus derramava graça e mandava um líder, né, um juiz, liderar aquele povo, Israel, para libertar. Naquela situação, Deus falou, né, Deus fez o seguinte, da seguinte forma, se a gente for ler, não tem mais clamor. Agora, antes de pedir qualquer coisa, eu já vou derramar graça para esse povo. Eu já vou escolher quem vai ser o libertador. E aí, Deus, o anjo do Senhor, que foi até uma brincadeira minha, quem é o anjo do Senhor, aparece para a mulher de Manoá, mãe de Sansão, e eu até falei que não existe na Bíblia, até agora eu não vi, e eu vejo no YouTube muitas pessoas falando o nome da mãe de Sansão, mas não há. Aparece o anjo do Senhor primeiramente para ela e fala que Sansão, ele é separado, ele é consagrado ao Senhor, que ele vai ser um voto de nazireu desde o ventre da mãe até o dia da sua morte, ok? Ok. E aí, nessa situação toda, Sansão, né? Aí o anjo do Senhor, a gente respondeu que, a princípio, tudo indica que é Jesus Cristo, já, até eu falei que era uma cristofania, então uma manifestação de Cristo ali, na presença de Manoá e da esposa dele, e teve uma comunhão com eles, né? O holocausto que foi feito, e ele subiu na fumaça, né? E nessa situação, Sansão, aí eu já vou dar uma acelerada de novo, Sansão, ele não começou milagroso, aquele nascimento milagroso, mas Sansão depois ele dá uma maluquice, né? Sansão, ele se torna uma pessoa inconsequente, é uma pessoa arrogante, ele não respeita os pais, ele não está próximo de Deus, ele deseja demais, principalmente é um homem extremamente mulherengo. Quando eu vou falar para vocês assim, quando eu estava na escola bíblica e quando eu comecei a ler o livro, né, de Juízes, eu fiquei assim meio em crise. E quando eu fui para o seminário também. Por quê? Na minha cabeça, Sansão, e a gente vê isso em filmes, Sansão era aquele homem
top, né? Aquele homem que era o libertador, mas nos filmes parece um Sansão muito top. E, na verdade, Sansão é um pecador absurdo, e onde Deus ele usa, né, Sansão como instrumento libertador, mas Sansão, a gente vai comentar sobre isso, Sansão ele está ali, só que ele faz tudo de uma maneira inconsequente, tudo da cabeça dele, do jeito dele, é o desejo do coração dele. E aí até a gente leu muitas vezes que o povo de Israel fazia o que era bom aos seus olhos, mas não bom aos olhos de Deus, tá bom? E aí eu comentei sobre o Espírito de Deus no Antigo Testamento e o Espírito Santo no Novo Testamento. A diferença, se você não assistiu a aula passada, assiste para você ver a diferença que é gritante, tá bom? E nessa situação toda, a gente acelera mais um pouco. Eu estou acelerando porque é muita matéria, tá bom, pessoal? Não é porque eu não quero explicar para vocês, não. Se eu pudesse, ficava a noite toda aqui explicando. Então, a gente vai para capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 31. E essa é uma passagem muito interessante. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração, só para acalmar aqui o nosso coração, tá? Eu não sei como foi seu dia, meu dia foi um pouco agitado, teve algumas turbulências no trabalho, mas graças a Deus, Deus vai orientando na medida do possível, tá bom? E a gente vai escutando a voz dele. Então, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, nesse momento tão especial, que é estarmos em comunhão contigo e principalmente com os irmãos presencialmente e também online. Que o Senhor possa abençoar cada um com a tua graça, que o Senhor ilumine as nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa aprender na tua palavra e colocar em prática agora, no século 21, agora na atualidade, para que a gente possa, sim, saber que o Senhor é um Deus pessoal, um Deus íntimo e um Deus amoroso e cheio de graça. É assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 16. Como eu falei, Sansão. O livro de Juízes, a gente vê o tempo todo que o livro de Juízes é uma demonstração de graça de Deus. Vocês têm dúvida disso? Não tenha dúvida. Se alguém futuramente falar para você que no Antigo Testamento não há graça, por favor, fala assim para ele assim, olha, vai lá no livro de Juízes e lê os 12 juízes, dá uma lidinha lá, que você vai ver a graça de Deus, não só com os juízes, mas também com o povo de Israel, tá? E aí a gente vê que o início de Sansão, como eu falei, foi milagroso, top, mas quando ele cresce, né, o capítulo 14, o capítulo 15, a gente observa que Sansão, ele não é o líder, aos nossos olhos, é um líder bom. Não é um líder como Débora, como Toniel, como Eude, como o próprio Gideão no início. Não é. É um líder totalmente decepcionante. Acho que a palavra certa é essa, decepcionante. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente observa que Deus, no capítulo 14 de Juízes, não esquece esse versículo, que esse versículo é crucial para que a gente não entre em crise, para que a gente possa perceber, entender e observar que Deus está no controle de tudo. Então, Juízes capítulo 14, você anota aí, versículo 4. Mas o seu pai e sua mãe, Juízes capítulo 14, versículo 4. Não esqueçam desse versículo, principalmente a parte que eu vou dar ênfase, né? Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que estas loucuras, eu vou colocar nesse termo, tá? Essas loucuras de Sansão, essa impulsividade dele, vinha do Senhor, pois quer dizer, Deus estava à procura de ocasião contra os filisteus. Então, Deus que estava ali controlando tudo. E a gente vê que no capítulo 15, o conflito começa. Que Sansão vai atrás da esposa,
encontra o ex, eu não sei se o nome é ex-sogro, é ex-sogro, né? É isso mesmo. O ex-sogro, encontra o ex-sogro falou que deu a ex-esposa de Sansão para o amigo de honra dele, do casamento, e Sansão ficou muito bravo e falou, espera que você vai ver o que vai acontecer. Vocês lembram que eu ainda falei? Ele pegou as raposas, amarrou os rabos dela, tacou fogo no rabo de todas elas, elas passaram nas plantações dos filisteus, os filisteus ficaram doidos e fizeram o quê? Matou o sogro, matou todo mundo, tá bom? Então, ali começou o conflito. Mas Sansão era um juiz extremamente poderoso. André, mas era inconsequente, mas era poderoso. Essa que é a situação. Mas poderoso como assim? Muito forte, muito forte. Ele tinha o Espírito de Deus, não esqueçam isso. O Espírito de Deus estava dando esse dom, essa missão para ele ser cumprida, que a gente vai voltar na missão de qual era de Sansão. Mas a sua força era usada de forma equivocada. E aí eu faço a pergunta para vocês, e você da internet. Como esta força era equivocada? Por que essa força era equivocada? Por quê? É melhor. Fica assim melhor. Por que essa força era equivocada? Porque era do Deus e eu não sabia usar. Olha, você... Não, foi boa. Foi muito boa. Mas... Eu não sabia usar. Ele também estava sendo usado por Deus. Isso, ele estava sendo usado por Deus, ele não sabia usar. Mas tem uma palavra, ou uma frase, mas eu acho que a palavra é mais importante. Ela vai ficar em caixa alta. Mas a frase é assim: ele usava o poder ou o dom em seu benefício. Sim. Tá bom? Ele usava isso tudo em seu benefício. O que Deus falou para a mãe de Sansão lá no capítulo 13? Falou que o menino, está lá no versículo 5, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A pergunta é, ele estava livrando do poder dos filisteus? Não, em nenhum momento. Na verdade, ele estava eu vou falar no termo do Brasil, tá? Estava se amaciando, estava se envolvendo com as mulheres filisteias. Então, ele estava se envolvendo, ele estava ficando mais filisteu do que israelita. Está vendo essa situação? E nessa situação toda, Sansão, ele não está no, agora preste atenção, ele não está no ciclo vicioso de Israel, mas existe um ciclo vicioso de Sansão. Isso vocês têm que anotar, e você da internet também. O ciclo vicioso de Sansão. Tinha um ciclo vicioso de Israel que eu falei na revisão, né, rapidinho aqui. Mas agora tem um ciclo vicioso de Sansão, que era o quê? Mulherengo, não liga para Deus e continua se misturando com os filisteus. Então, esse é o ciclo de Sansão. Ele é mulherengo, pessoal, ele desejava, ele tinha um distúrbio. Eu vou colocar nesse termo, é um distúrbio sexual. Então, ele olhava para a mulher e ele desejava a mulher. E ele ia atrás. E aí a gente vê no versículo do capítulo 16, versículo 1 e 2, está lá. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, não era a esposa dele, era uma prostituta, e teve relações com ela. Foi 16, versículo 1 e 2. Versículo 2, né? Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Ok, vamos lá, dá uma pausinha aí rapidinho. Sansão, ele foi a Gaza.
Anota aí você, né? Anota todo mundo aí. Existiam 5 cidades no domínio dos filisteus, que era chamado de Pentápolis. As 5 cidades, eu vou abrir meu caderno aqui é um pouquinho menor, tá, pessoal? Mas no domínio dos filisteus. Os filisteus, provavelmente, como eu falei, eles vieram de uma ilha chamada Caftor, para vocês terem ideia, é uma revisão bem rápida da semana passada, de uma ilha chamada Caftor, do mar, e provavelmente alguns falam que até eles usavam muito mar Egeu, tá? Mas essa ilha era uma ilha grega, ok? Então eles não eram nem cananeus e nem semitas, não eram. Então eles vieram e eles dominaram. E as 5 cidades, que aí é muito bom para a gente saber geografia bíblica, tá? Para vocês também, quando lerem a Bíblia, vocês sabem, essas cidades estavam no domínio dos filisteus, que é em ordem, tá? Primeira de todas, Gaza. Gaza era como se fosse a capital, Lisboa. Vou colocar assim, tá? E no nosso caso, Brasília. Então, Gaza era a top zona, era a mais importante em localização estratégica e também do comércio, tá? Então, era como se fosse a capital. Aí a segunda, em ordem, Ascalão. Ascalão era um porto marítimo e era também um centro religioso, muito importante, tá? A terceira, em ordem, então, Gaza, Ascalão e depois Asdod. Asdod. É essa mesmo, perfeito, tá perfeitinho, tá? Asdod também era um porto marítimo e era um centro de culto ao deus Dagon. Era específico somente para esse deus, ao deus Dagon, que é o deus peixe, tá? A tradução é peixe. Dagon, Dag é peixe. E aí a quarta cidade é Ecrom. Ela era mais por interior, não era voltado para o porto, para a parte marítima, mas tinha terras muito férteis, muito boas, tá? E a tão famosa Gate, que a gente escuta muito, a gente vai ver mais à frente, a Gate onde tinha os guerreiros filisteus. Aí eu vou brincar assim, mas era como se fosse a tropa de elite mesmo, tá? É aqueles que eram prontos para a guerra. Então era a Gate. Então era a Pentápolis Filisteia, era essas daí. Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gate. Tá bom? Olha o que Sansão, pensa comigo. Sansão foi a Gaza. Foi a Gaza. O que eu falei na ordem? Gaza era o quê? A capital, gente, dos filisteus, dos inimigos de Israel. Sansão, ele vai na capital. Sansão, ele é imprudente, totalmente, porque ele vai para a capital, onde tem muito guerreiro, tem uns soldados, está protegendo os governantes, está protegendo o governante, está protegendo tudo. Ele vai na capital, mas ele vai na capital por quê? Porque ele desejou sexualmente, foi tão elevado que levou ele lá. E eu vou te falar, Sansão, ele não era ingênuo, pessoal. Se a gente for ler do capítulo 13 ao capítulo 16, Sansão, ele sabia o que estava fazendo. Sansão, ele tinha, aí eu não vou entrar em parte psicológica, mas eu acredito que Sansão, ele amava o perigo. Não tem gente que fala assim, eu preciso saltar de paraquedas, eu preciso estar na adrenalina, eu preciso mergulhar junto com os tubarões, eu preciso fazer isso porque eu amo o perigo. É Sansão. Sansão, ele gostava daquilo. Opa. A gente pode falar que Sansão, ele se envaidecia tanto da força que ele cada vez buscava usar mais para saber até onde era o limite? Boa, é isso mesmo. Vivia na vertigem. Ele gostava tanto daquilo, sabe por quê?
é uma palavra que tem no século XXI, sucesso. Ele recebia os filisteus e os próprios israelitas, eles ficavam, esse homem é muito forte, não tem quem ganhe ele. Então ele vivia tão próximo, na linha de morrer, que ele sabia, eu não vou morrer, eu tenho um superpoder. Oi. A André coloca assim, ele buscava massagear o ego. Isso mesmo, é isso aí, é o que acontece hoje, gente. É o que acontece hoje, é o perigo do tão famoso sucesso em todos os sítios, em todas as áreas, pessoal. Não é só a área religiosa. No nosso caso, a gente está falando da área religiosa porque a gente está aqui, né, numa igreja, a gente está dando ensinamento bíblico, assim por diante. Mas hoje o perigo é muito grande da gente ter sucesso, a gente se escorregar em algum momento. E nessa situação, eu achei tão legal, eu gosto, como eu falei, eu gosto muito do Tim Keller, pode ler os livros dele, é muito top. Ele coloca assim, na graça, Deus usa até mesmo nossos fracassos e fraquezas para nos beneficiar, mas no pecado, usamos até as dádivas, quer dizer, os presentes e forças divinas contra Deus. Nosso coração pecador descobre maneiras de usar as bênçãos de Deus para arruinar nossa vida. Paulo fala sobre isso em Romanos 1, quando diz que a pior coisa que Deus pode fazer é nos dar o que desejamos, sucesso. Então, aí ele ainda fala assim, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo geralmente são as que vivem mais longe de Deus. Aqui no chat está pegando tudo. Eita, calma, pessoal, calma, eita. Ela diz assim, que hoje está igual. Tá igual. E ainda bem falado de que o livro de Juízes, Antigo Testamento, não serve pra gente. Vai lá, Gabriela, mete bronca. E a Andréia coloca assim, que ele é considerado também um falso profeta, porque ele buscava o benefício próprio. Calma, segura isso daí. Segura que vai esquentar ainda mais, que ainda nem chegamos no final das colunas. E aí, se foi suicídio, se foi sacrifício, como foi? E aí? Aí que vai. Tomara que chegue hoje, né? Do jeito que está pegando fogo, não sei. E nessa situação, a gente leu o versículo 4 e 5. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava Ele não, olha, tem outro, eu já escutei pregação que Sansão se casou com Dalila. Ele não se casou com Dalila. Não tem relato bíblico para isso, tá? Ele desejou, se apaixonou. Apaixonar é uma coisa, tá? Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, convençam-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Na NVI, se não me falha a memória, está 13 quilos de prata, tá? O versículo 4 e 5 do Juízes 16. 4 e 5, isso mesmo. Vamos lá. Antes, vocês prestavam atenção que estava sendo meio, nos capítulos 14 e 15, principalmente o 15, estava sendo meio pontual assim. Era um grupo de filisteus que ia lá e falava com, né, ficava com raiva de Sansão. Agora no versículo 4, no versículo 5 está assim, então os governantes, quer dizer, ele conseguiu provocar a ira dos 5 governantes das 5 cidades que eu acabei de falar para vocês, da Pentápolis Filisteia. E cada um ia dar 1.100 moedas de prata. Eu fiz uns cálculos rapidinho, né, em casa, é mais ou menos assim. Eu fiz em real e depois eu converto para euro, tá? Daria 7.766.000 reais. Transformando para euro, seria 1.211.544 euros e 46 cêntimos. Ah, André, como eu vou escutar muita gente falando, isso não é muito dinheiro, André.
pessoal, a gente está falando no século XXI, que se você comprar um Tesla, se você comprar uma cobertura, realmente não vai sobrar dinheiro, mas é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro. Eu não consigo me ver com 1 milhão de euros. Mas aqui é mais ou menos. O Carlos está falando aqui que eu quero. Então, você imagina. Eles estão pedindo, por favor, para repetir. Em reais. Em reais, porque vocês têm que pensar, são 5 cidades. Cada governante está dando 1.100 moedas de prata. Em reais fica 7.766.000, com salário mínimo de R$1.400. Transformando para euro, o euro está 6,40, vamos colocar assim, vai dar 1.211.544 euros e 46 cêntimos. Recebo e tomo posse. Pessoal, o Carlos está aqui, eu recebo e tomo posse. Eu também. E divido. Pensa comigo, pessoal, pensa comigo. Isso no século XXI. Todos nós estamos assim. Eu recebo tranquilo. E a gente vive bem. De repente, para o resto da vida, se você for uma pessoa bem controlada, bem organizada, planeada no seu orçamento. Imagina, há 3.000 anos atrás. Pensa comigo, gente. Há 3.000 anos atrás. O preço é altíssimo, altíssimo. Essa mulher, Dalila, ela vislumbrou. Os olhos dela, eu vou falar que nem aqueles desenhos que eu assistia quando era menor, né, miúdo, que ficava aquele cifrão assim. Ela cresceu o olho, ela ficou interessada, apareceu oportunidade de, primeiro, ela virar heroína. Eu peguei Sansão. Eu consegui pegar o homem mais forte dessa região. Eu consegui. Primeiro de tudo, heroína. Segundo, ela ia ficar bem sucedida com os 5 governantes. Ela ia ficar bem sucedida com o povo filisteu. Todo mundo ia bater palma. É como se fosse o gosto hoje, ó. Like. E o outro, o último, eu vou colocar por último. Ela ia ficar rica. Eita, estão querendo colocar. Vai lá, pode falar. A André gostou do valor, disse que a gente tem uma grande obra para fazer. E a Gabriela diz, ela trocou o amor do homem por bastante dinheiro. E nós que trocamos o amor de Jesus por trocos? Boa! Eu gosto de quando a gente vai estudando, a gente vai pegando e a gente vai começando a refletir. Isso é top. Boa, Gabriela. Isso aí. Isso mesmo. É essa que é a situação. E quando a gente troca, né? E isso a gente está falando de dinheiro. No passado, essa mulher era uma pagã, como a Bíblia fala, uma incircuncisa, vamos colocar assim, mas... E agora, gente, conhecendo toda a Bíblia, a gente tendo Jesus no nosso coração e a gente troca, né, o nosso Senhor, que é tão bom, tão gracioso, por mero sucesso, né? Então é complicado. Mas dando continuidade, porque tem muita matéria ainda e já são 9:10 já. Versículos 6 a 9, vamos lá. Então Dalila disse a Sansão, ela aceitou, eu quero isso, é isso que eu quero na minha vida, eu vou pegar esse homem. Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Por que eles falam isso? Porque na cultura antiga, né, do Oriente Antigo e assim por diante, e principalmente essa cultura filisteia, cananeia e assim por diante, eles acreditavam que, na visão deles, eles acreditavam que essa força de Sansão era uma força mágica. Eles nunca iam acreditar que era uma força, né, que eu não vou falar agora, porque assim vai perder a graça. Então, a questão é que eles achavam que era mágica. Então, eles falam ali, ó, o que pode subjugar? O que eu posso amarrar você para subjugar e você, né, cair no laço dos filisteus? E aí?
Aí Sansão responde, Sansão começa o joguinho de eu gosto do perigo. É tipo assim, eu gosto de viver com muita emoção. Aí ele fala, se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Aí os governantes filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Aí, tudo bem. Aí você fala, não, coitadinho, ele não foi enganado, ele não sabia, né? Mas a gente continua lendo, versículo 10 a 12. Então Dalila disse a Sansão, eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele continua na brincadeira. Ele lhe disse, se me amarrarem bem com as cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou e depois disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. E Dalila disse, aí você vê, a história se repete. Aí você vai lendo e fala, esse homem aqui, o que está acontecendo com esse homem? Mas ele não está satisfeito. Você fala, não é possível, ele é tão bobo assim. Aí vai lá, versículo 13 e 14. Dalila disse a Sansão, até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou-a e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí! Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Aí você vai falar assim, André, eu já tinha lido essa passagem, mas você está lendo agora, eu vou falar no termo do Brasil. Esse Sansão é bobo, e agora no termo de Portugal, esse Sansão é parvo. Dalila é uma traidora. Dalila é uma traidora. Mas, pessoal, quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo que tem algo nesse relacionamento entre Dalila e Sansão. E eu vou abrir um parênteses aqui para trazer para o século XXI. Que a gente tem que fazer a pergunta, por que Sansão não saiu desse relacionamento? Primeiro, porque Dalila tinha interesse e Sansão tinha interesse. Dalila tinha interesse de ser rica, de ser poderosa. E Sansão tinha interesse de estar apaixonado, não. Tinha interesse de desejar aquela mulher, sexualmente. Então, era um relacionamento com base fortalecido em Deus? Não. Era fortalecido em quê? No interesse. É no interesse. Então, um tinha interesse do outro. Isso vai sobreviver? Isso vai estar 100%? Não. Vai chegar uma hora que o interesse de um vai sobrepujar o outro. Aí, como a gente falou, Sansão ele se sentia vivo no perigo, viciado. Ele era viciado em mulheres. E ele, como foi muito bem colocado, o ego dele tinha que ser massageado o tempo todo. E aí eu falo o seguinte, Sansão, se a gente for ler e trazer para o século XXI, eu vejo que Sansão, ele estava num relacionamento abusivo. A gente vê isso daí. Por que abusivo? Porque se a gente for prestar atenção também, e ver até na psicologia, o homem que procura muitas mulheres, e ele não se satisfaz com uma só, normalmente está mostrando a carência dele, está mostrando a fragilidade dele. Ele tem que estar fortalecido, sendo acariciado o ego dele. E Sansão, ele era carente de quê? Amor. Ele era carente de amor. Eita!
No chat está. Mas também podia, não sei, Calma aí. Pô, vai lá, Raquel, vai lá, fala. tipo, eu também, a Sansão era mulherengo, gostava de muitas mulheres, eu não gostava de ninguém. Se calhar não queria mostrar um ato de amor, simplesmente não sabia como agarrar esse amor e dar. Ou então também podia não querer amar ninguém, simplesmente sofrer do seu próprio ego e fazer o que ele queria, bem entendia, porque podia. E simplesmente achava que o amor era só ele mesmo, ele podia querer só amar-se a si mesmo e não queria partilhar o seu próprio amor. E aí podia fazer, pronto, fazer com várias porque ele não queria partilhar o seu próprio amor. E por acaso se apaixonou por alguém, mas não foi assim tanto, apaixonou-se, quis partilhar um pouco do seu amor, tanto que lhe contou a verdade. Mas eu acho que basicamente ele se amava a si mesmo só. E pronto, e queria fazer a carne humana, que era o sexo, e o seu amor era só para ele. Boa, gostei de você. Boa. Vamos lá, você falou uma coisa bem interessante. O amor, ele amava a si mesmo, pelo que eu percebi em algumas partes. Ele amava, ele queria demonstrar isso, não sei o quê, mas ele se amava a si mesmo. Então, quando você se ama a si mesmo, é um amor egoísta. Sim. Então, não é um amor. Porque o amor, que até eu trouxe aqui um pensamento de C.S. Lewis, ele fala assim, o amor carente clama, né? Ele clama por causa da nossa pobreza. Então, nosso amor é pobre. Então, o carente, ele clama, ele fica pedindo migalha, ele fica nessa brincadeira de Sansão. O amor abnegado é aquele amor altruísta, aquele que se doa para o outro. Ele não tem interesse, é o que Paulo vai falar em Coríntios. E ele não age por interesse, ele anseia servir. O amor carente, esse amor pobre, ele diz sobre uma mulher, não posso viver sem ela. O amor abnegado, altruísta, anseia fazê-la feliz. Não podemos amar alguém completamente enquanto não amarmos a Deus. Nós devemos nos a Deus. Então, ele só teria amor suficiente se ele tivesse o amor de Deus. Só que ele estava distante de Deus, muito distante de Deus. Quantas vezes Sansão orou a Deus no livro de Juízes? Muito, ainda estou muito caminho. Uma até agora e uma no final. Só 2 vezes. E a gente vai ver essa passagem da oração, a primeira oração dele, como foi arrogante. O mais importante é amarmos a nós mesmos ou a Deus? O amor que nós damos a nós não é o amor de Deus? Mas você tem o amor de Deus para transbordar para o outro? Se você está, por exemplo, a questão é, a pessoa quando ela está, no caso de Sansão, vamos lá, um exemplo que eu usei nessa pregação de domingo, o aquário. O peixe, ele vive como? Se tiver dentro d'água. Se não tiver água, ele morre. Ok. Então, ele precisa de água. Ok. O ser humano, desde do que ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus, ele precisa de amor. Então, o relacionamento dele é sempre amor. Amor, amar a Deus e amar ao próximo. E aí Jesus ainda fala, eu vos deixo um outro mandamento. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu vos deixo um outro mandamento. Ame ao próximo como eu vos amei. Como Jesus amou? Ele amou pedindo alguma coisa a você em troca, ou ele simplesmente amou querendo servir a você? Amor realmente dando graça para você, um presente. Jesus só amava e fazia o bem, porque ele sentia-se bem com ele mesmo, ajudar os outros e amar os outros. Ele se sentia bem, ou ele queria mostrar que Deus é bom, que a missão dele era morrer por uma humanidade perdida? Sim. Porque na hora que eu penso que Jesus queria fazer o bem para ele, egoísmo. A gente entra de novo no egoísmo. Que você acabou de falar. Você falou assim, Jesus, ele fazia porque ele se sentia bem. Não, ele fazia porque ele era bom, porque ele é gracioso, porque ele transborda amor.
É isso daí. Quando eu falo que eu faço alguma coisa porque eu tenho que me sentir bem, eu, na verdade, eu estou voltando ao amor carente. Ao amor carente, o amor necessitado, é um amor pobre. Por isso que C.S. Lewis está falando, a gente só consegue amar completamente quando a gente ama Deus, quando esse amor de Deus transborda em nossas vidas como o rio de águas vivas. Aí realmente é esse amor que nos traz vida. É esse amor que realmente eu tenho que. Ele não estava fazendo Dalila feliz. Ele estava brincando com Dalila. Ele estava num jogo com Dalila. É isso que a gente tem que perceber. Sansão, ele estava sendo maldoso. Ele estava sendo egoísta. Ele estava sendo, na verdade, o que ele sempre foi, inconsequente. Então, ele estava ali brincando com perigo. O que ele estava fazendo ali? Aquilo que eu estava a fazer. Encontrei uma mulher que lhe fazia perguntas, então eu estava a gozar com o cara dela. Isso, pronto. Isso é amor? Não. Por isso que eu estou falando. Ele sabia que estava tendo, porque Sansão não é bobo, gente. Sansão, toda vez a mulher fala. Mas ele explica. Hã? Porque é que ele depois, ao fim daquilo tudo, contou a verdade, para ver até onde ela ia Calma, que a gente vai chegar. Vocês estão. O Netflix está muito na frente, quer dizer, Bíbliaflix está muito na frente. Calma, vocês estão acelerando para saber o capítulo, né, o que vai acontecer. Aqui tem. Eita, tá pegando fogo, gente. A relação deles era tóxica. Boa! Isso daí é tóxica, meu pessoal. Complementa. Era um jogo de interesses. Boa! Olha, eu tô ficando feliz com essa turma. Continua. Ele era narcisista. Também. Muito. Ele era doente, gente. É doente porque a gente vê. É o quê? Eu gostava de usar, ver as pessoas a serem trouxas. Mas aí que tá. Isso daí. Mas a maior parte dos homens hoje em dia são assim. O microfone é para cada Não, pessoal, é porque aqui tá o microfone, mas a Raquel tá aqui, ó. O microfone não fica no lugar que tem que ficar para ela falar, mas vai lá, continua. A maior parte dos homens hoje em dia são Sansão, porque basicamente, pelo que eu estou a entender, muitos homens hoje em dia estão a fazer como Sansão. É a mesma atitude. Basicamente vão usando as mulheres pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio ego, e se ficam a gabar entre outros homens. São muito bons, A, B, C, pronto, o que os homens fazem, não é? Mas também não falemos só dos homens. Hoje em dia muita mulher já está fazendo isso. Atenção, muita mulher fica a usar vários homens e já com a cara deles. E ainda mais nós, mulheres, pronto, começámos há pouco tempo a fazer isso, nós dizemos mesmo na cara deles que não gostamos deles, que só queremos aproveitar-nos deles. Pronto. Você chegou onde resumiu tudo. Okay. Chegou num relacionamento abusivo, tóxico, que não sei quem foi que colocou, quem escreveu. Foi a Alexandra? É um relacionamento tóxico, onde nenhum dos dois está sendo feliz. E o objetivo do relacionamento, do casamento é o quê? Eu vou fazer o meu cônjuge, ou minha parceira, feliz. Eu vou falar bem rápido. Eu, no Brasil, antes de conhecer a Luana, eu tive um relacionamento tóxico. E eu só fui descobrir, porque toda vez ela aparecia, chegava todo com a vozinha, pipipipipi. Só que sempre fazia uma coisa errada, Só que eu não era convertido, eu não tinha Deus para me orientar. Sansão aqui, ele tinha a oportunidade de conversar com Deus, ele tinha o Espírito de Deus, mas ele estava longe de Deus, ele estava longe do amor de Deus, estava longe da graça de Deus. E nesse caso, como eu falei, eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha Deus, eu não conhecia Jesus. E aí, eu só fui descobrir que era tóxico no dia que a gente saiu de uma discoteca, ela pegou, por ciúme, uma garrafa de cerveja e pá! Jogou no chão. Eu falei, eu quero isso para minha vida? Essa mulher daqui a pouco tá me matando, pegando uma faca, me dando uma facada aqui. Falei, nunca mais, eu não quero mais isso para mim, não.
E por que as pessoas ficam em relacionamento abusivos, tóxicos? Porque as pessoas são carentes. Essa que é a situação. Entendeu? Então, assim, por isso que eu até peguei aqui do C.S. Lewis, peguei também essa situação do Tim Keller. Ele fala assim, a menos que se tenha alguma experiência, olha isso aqui, alguma experiência do amor de Deus, o qual supre as nossas mais profundas necessidades, tenderemos a usar outras pessoas para nos escorar ou validar, né, nossa existência. A não ser que tenhamos esse tipo de relacionamento com Deus, até mesmo os mais apaixonados, que fala, eu amo você, significará, na verdade, preciso de você para me sentir como se valesse alguma coisa. Tim Keller. Então acha que o amor é mentira? Não, o amor, só que aí é que ele está falando, o amor em Deus. Tem que estar em Deus. Eu não acredito no amor. Deus me perdoe. Eu não acredito entre um amor entre um homem e uma mulher. Eu acredito na conveniência. Eu acredito no amor de Deus. Nós damos a Deus, nós damos a Jesus. Eu acredito que há um amor puro. Agora, tanto uma mãe tem aquela criança e há tantas mães que matam filhos. Um homem hoje em dia ama aquela mulher, mas é por conveniência, ou porque lhe convém estar ali, ou porque é aquela pessoa, se calhar, que lhe faz ter uma vida estável. Não, mas pensa comigo, rapidinho. Só para a gente resumir isso daqui. Pensa comigo. Porque Deus sempre falou para não se envolver com pessoas de outras religiões. Nesse caso, de outras culturas, de outras nações, de outra fé. Por que ele falava isso? Para as pessoas não se apostatar dele, não se afastar dele. Só que o povo, o que acontece? Hoje a gente fala assim, ai Deus, fala comigo, quem eu tenho que acompanhar, ou quem tem que ser meu companheiro ou minha companheira. E aí faz orações, e Deus, na verdade, o objetivo dele não é esse. O Deus é derramar o amor dele para transbordar. E com certeza, a pessoa que está em Jesus Cristo, ele vai ser direcionado para ter uma pessoa unida, uma pessoa que vai completar, que vai ajudar, e os dois unidos na mesma fé. É isso que tá. Se um não tiver na mesma fé, olha, me desculpa. Não tá. É isso que Deus está falando. O que é a fé nossa? É a fé em Cristo Jesus. A pessoa tem que testemunhar Cristo Jesus. Fala. Eu gosto de falar assim, qual é o primeiro requisito para você escolher uma pessoa para estar do seu lado, para casar? Ele amar mais a Deus do que a você. Boa. Porque aí ele vai amar você com o amor de Jesus. Um amor incondicional, um amor que não tem interesse, um amor que quer te sustentar, um amor que quer te orientar, te ajudar. E aí sim, é possível ter um casamento feliz. Fora isso, esquece. É isso mesmo, esquece. Não, é isso. Nós temos que, uma pessoa nós somos cristãos, Certo. a pessoa em si tem que, nós quando queremos juntar alguém, a pessoa em si tem que aceitar, logo ter Jesus Cristo em seu coração, primeiro, número 1, e aceitar a Deus em sua vida, ok? Mas tem que amar primeiro Deus. Isso não quer dizer que a pessoa que está ao seu lado, a pessoa aprende a dar o amor que Deus lhe deu. Vai aprendendo aos poucos. Mas é amor. Amai-vos uns aos outros como Deus vos amou. Se tu amares a Deus, Deus vai derramar sobre ti, sobre a pessoa que queres. Procura para mim aquele versículo do... Amor. Eu vou falar no caso de homem. Acho que é em Timóteo, onde fala que o homem tem que amar a mulher. O chat Sim, já depois está o filho. falando isso. E o filho tem que amar. O homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. É mais ou menos isso. Acho que é Timóteo, gente. Eu não me deu um branco aqui. Procure na internet, por favor. Acho que é 2 Timóteo. O chat, Tá bom. A Andréia já falou, nem sei se isso aqui é uma indireta, não sei, imagino, não sei. Lembrando justamente desse versículo. O homem ama a mulher como Jesus ama a igreja. É isso daí. O homem tem que amar a mulher. Sinto muito. Ama a Deus. Pessoal, se o homem tem Deus, é isso que a Luana falou, a pastora Luana falou muito perfeitamente. Se a pessoa ama Deus,
Verdadeiramente. E como, aí é a grande pergunta, você que está na internet, vocês que estão aqui. Mas como eu vou saber que a pessoa ama a Deus? Pelo fruto. Pronto, simples assim. Se a pessoa não tem fruto, o fruto é seco, o fruto está sequinho, está mirrado, não serve. Se o fruto realmente está gordinho, então tá bom. Então, Por ao quê? pé do homem, quando é grande, ele vai amar a mulher, tanto como ama a Deus. É isso aí. Aqui, ó. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pronto. É assim, simples assim. A coisa mais linda que Paulo escreveu, até peço desculpa que eu falei Timóteo, mas era Efésios, tá? Obrigado aí por ter achado. Efésios capítulo 5, versículo 25. E poucas vezes a gente vê nos casamentos os pastores, né, os líderes, pregando essa parte. Só prega que a mulher tem que ser submissa e esquece essa restante da passagem, tá? Mas não é isso. Mas eu quero falar para vocês. Eles estavam num relacionamento, obrigado, não sei quem falou na internet, tóxico, num relacionamento abusivo, um relacionamento de interesse, um relacionamento complicado, um relacionamento, na verdade, vou falar a verdade aqui, sem Deus. Estava sem Deus. Então, só ia dar problema. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live só de relacionamento. Meu Deus do céu, tá pegando fogo, gente. Eu falo assim, o fruto é o caráter do cristão. A Gabriela fala, tem que ser um fruto visível, porque tem muitos que dão fruto invisível. Eita. Então vamos embora aqui. Então, ó, versículo 15 a 17. Então ela disse, aí ela vem com a vozinha bem meiga para ele, como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então, ele contou o seu segredo, dizendo, então aqui não está falando que ele ama, ele se angustiou, ele ficou com um peso na alma dele. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram e até ela e trouxeram com eles o dinheiro. E aí dá continuidade, que a gente vai continuar. Você vê o seguinte, aí a pergunta para você que está na internet aqui, a força dele estava no cabelo. Não. Estava ou não estava? Não. Não, mas vamos, segura a informação, vamos lá. Não. E aí a gente se prende muito ao cabelo de Sansão. Cabelo, até eu queria ter comprado uma peruca para vir aqui rapidinho colocar e mostrar para vocês e jogar assim no chão que não tá no cabelo. Vamos dar continuidade, vamos lá. E aí tal, no 19, Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado o homem, mandou rapar as 7 tranças da cabeça e assim começou a subjugá-la. Sansão havia perdido sua força. Pergunta, pessoal, ou colocação. Você acha que Sansão não sentiu? A gente não está no século 21. Não era um barbeiro, onde tem uma tesoura, onde ele lavou o cabelo bonitinho e ficou... Não foi isso. Ele pegou uma navalha, uma faca, pegou aqui e fez assim, ó. Você acha que Sansão não tinha sentido? Ele estava na vertigem do perigo. Vertigem do perigo. Mas esse não era a essência de Sansão. Sansão achava o seguinte, que ele ia se livrar novamente, que ele acreditava que a força não estava no cabelo, mas estava nele. Essa que é a essência, o problema de Sansão. Ele era muito, não sei quem escreveu narcisista, ele era muito centralizado nele. Andréia, obrigado, Andréia. Ele era muito nele, tudo nele.
E ele acreditava que se acontecesse alguma coisa, se eu já me livrei várias vezes dos filisteus, eu vou me livrar mais uma, não tem problema, eu consigo. E aí, tá lá. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Oh, meu Deus, quando eu leio isso daqui eu fico doido. Aí ele despertou do sono, despertei do sono, e disse, olha o que ele fala, e disse comigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Olha o que Sansão fala, ele é arrogante, gente, ele é prepotente. Ele é prepotente, ele está aqui, ó. Vou sair como nas outras vezes, fica tranquilo, corta aí, ó, faz o que vocês quiserem, tá tudo dominado. Sansão não acreditou, ele dormiu no colo da Dalila, a navalha foi lá, a faca, cortou, né? E ele, vou me livrar. Então, ele na verdade não acreditava, como eu falei, não acreditava nem que era no cabelo, nem no voto nazireu, ele acreditava que era ele mesmo que era o forte, tá bom? E só que a gente vê que, dando continuidade, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Só que aí está a essência. Olha aonde estava a força de Sansão. Mas ele não sabia ainda que o Senhor, em letras, né, em caixa alta, já se havia retirado dele. Então a força de Sansão estava onde? Em Deus. Em Deus. Era Deus que dava a força para ele, não era o cabelo. Então, isso que eu já escutei pregadores, eu já escutei tanta coisa, não é no cabelo. Acabou esse mito, acabou. É o Senhor que dava força. Então, é o Senhor que dava força, tá? Meu Deus, será que eu consigo acabar? A gente chega. Vamos lá, não, mas eu vou acabar no horário, que amanhã todo mundo trabalha, coisa. Mas, então, Sansão, ele vai lá, né? Ele é preso, claro. Então, nessa situação, Sansão é preso. Deus se retira, então o Espírito de Deus se retira, tira o dom, né? Esse dom de capacitação, de força para ele, tira, ele fica nessa situação de humilhação, de adversidade, e aí está lá, né? E, continuando, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele, o levaram para Gaza, para a capital, amarraram com corrente de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A pergunta é por isso que Sansão consegue derrubar as colunas. O cabelo está crescendo de novo, não é? Não, porque Sansão pediu uma última oportunidade a Deus para se poder vingar do povo. Boa! Aí que tá, pessoal. Vocês acham que o filisteu é bobo? O cabelo está crescendo, você acha que não ia aparecer o barbeiro de novo? Eu vou colocar aqui, barbeiro. Vai aparecer o barbeiro de novo, pega a navalha. Ah, está crescendo de novo. Vamos raspar. Então, a força realmente... Aí você vai falar, então, por que o autor colocou isso? Para mostrar que não era do cabelo. Ele estava querendo mostrar isso para a gente, olha... Não é magia, não é cabelo, não era nada disso. Era simplesmente que Deus estava usando aquele homem. É isso daí, o Espírito de Deus. Então, nessa situação toda, que a gente fala, né, que não era magia, os filisteus acreditavam que era magia, e Sansão, né, e qualquer israelita acreditava que, de repente, como ele era nazireu, era o cabelo. Mas hoje a gente vê muito, tanto... no meio cristão nosso, essa situação que a gente transforma, né, no nosso meio hoje, a gente tem muito esse misticismo. Então, a gente pega uma passagem bíblica, a gente lê de uma forma equivocada e a gente acha que aquilo ali é uma regra. Não. A regra é a presença de Deus nas nossas vidas.
Isso que tem que ser regra na nossa vida, a gente ser realmente piedoso, a gente buscar Deus, a gente ser obedientes a Deus, ter o senhorio dele, que no caso nosso é o Senhor Jesus Cristo, mas hoje tem esse misticismo. Opa, ixi. Pergunta da Gabriela. Ah. É possível o Espírito Santo estar em uma pessoa como ele? Uhum. Ou são casos isolados? Pode. A gente não falou... Se você puder abrir para mim, por favor. A gente falou aqui... Mateus capítulo 7, por favor. Aí coloca no ecrã aqui, capítulo 7, versículo 22 a 24, por favor. Deus e o Espírito. 22 a 24. Se puder colocar de 2 em 2. Ah, não, então tá bom, vamos lá. Então tá lá, Gabriela, segura essa bomba aí pra gente, tá? Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Profetizamos. Então tem o Espírito de Deus, ou o Espírito de alguma coisa. Em seu nome não expulsamos demônio? Poxa, em nome de Jesus a gente não expulsa demônio? Em nome de Jesus sai demônio. Em seu nome não fizemos muitos milagres? O coxo não andou, o cego não enxergou? Então lhes direi claramente, Jesus falando, eu nunca conheci vocês, afaste de mim vocês que praticam mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ele dá continuidade. A questão é, muitas vezes a gente vê muitas pessoas fazendo algo em nome de Deus. Tá, Gabriela? Então a pessoa vai lá, ora para aquele demônio sair. Sai em nome de Jesus. O que eu falei aqui? Saiu em nome do André ou em nome de Jesus? Jesus. O poder de quem? É do André ou de Jesus? Jesus. O Espírito é de Deus? É do André? Quer dizer, Jesus. Quem mandou o Consolador? Jesus. Pronto. Porque então, a pessoa só pediu, mas pediu a Jesus. A questão é que a motivação, muitas vezes, a pessoa, é o caso de Sansão. A motivação do coração de Sansão não era para libertar. Vocês acham que a mãe de Sansão, em nenhum momento, falou para ele, Sansão, você é olha, Sansãozinho, você é nazireu, criancinha linda, vou te dar uma papinha agora, porque você não pode comer nada da videira. Pum! Olha, você é consagrada a Deus, não ande com nenhuma mulher filisteia, você não come nada, não toca em leão morto, miserável, você não come mel de leão morto, não toca em cadáver, não mexe no cabelo, não faça nada disso porque você é consagrada. Você acha que a mãe de Sansão não ficou o tempo todo falando isso? Na verdade, então, Sansão quebrou o voto já desde novo. Ele não quebrou Sansão o voto. sempre quebrou o voto. Sansão sempre quebrou o voto. E Deus é tão gracioso que usava esse homem. É isso que a gente tem que perceber. A graça de Deus. Só que a graça de Deus tem um objetivo que a gente vai xingar. Tomara que chegue. Ah, meu Deus, vamos adiantar mais um pouco. Mas a questão é, Gabriela, presta comigo. Não é porque as pessoas... Por isso que a gente tem que conhecer as pessoas pelo fruto. Fruto do Espírito. E nesse caso, a gente já leu lá em Gálatas, você lê, né? Se você em nenhum momento vê o fruto lá, às vezes pode acontecer, eu até brinco, eu e a Luana, a gente brinca muito disso, a mexerica, tangerina, bergamota, não sei, é tanto nome, né, coisa. Então, tá lá. Às vezes a gente tem um gominho, mas, sabe, quando você abre lá a tangerina, e você abre, aí você vê que umas estão bem gordinhas, bem docinhas, mas tem umas que estão bem mirradinhas, assim, bem magrinha, seca, boa. Essa você tem que pedir a Deus, Senhor, abençoa essa que está mirradinha, sequinha, meio azedinha, dá uma coisa. E aí, nessa situação, ele faz o quê? Ele vai te abençoar com esse fruto. Só que, essa que está mirrada, só que eu vou te falar, ele não vai te abençoar para você ficar mostrando para todo mundo. Ele vai te colocar em situações de prova, tá bom? Mas vamos lá.
Deus não é limitado, ele usa quem ele quer, que ele quiser, do jeito que ele quiser. Hoje tem muito misticismo no meio religioso nosso, cristão, então principalmente a gente vê as pessoas tentando manipular o sagrado, né, que é o próprio Deus, e a gente vê isso em jejum, eu subo um monte, eu dou dízimo, eu dou oferta, e isso tudo é tentativas de falar, Senhor, eu faço isso, então o Senhor tem que me abençoar. Isso daí está totalmente equivocado. Deus não está limitado a ninguém, tá? E aí no versículo 22 a 24, eu já vou até pular, os governantes, do 23, os governantes filisteus reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Pronto. Agora sai de cena Sansão e os filisteus. Entra agora é uma batalha espiritual. Agora é uma guerra cósmica entre Deus Yahvé e Deus Dagom, o Deus peixe. Agora acabou. Por isso que vocês estão vendo que essa situação que Deus estava ali o tempo todo trabalhando em Sansão, e como ele fala, né, os pais de Sansão não sabiam que Deus estava ali no meio, fazendo todo aquele trabalho que a gente viu no versículo 4 do capítulo 14 de Juízes. É isso daqui, que o povo estava o quê? Se alegrando, adorando, louvando ao Deus Dagom. Mas Deus está falando assim, calma, eu olho na curva, eu olho no final do túnel, a luz é minha. Fica tranquilo, vocês podem estar rindo agora, mas vocês vão ver o que vai acontecer. E aí a gente vê lá, né, que, dando continuidade, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Aqui ele fala o nosso inimigo, mas na verdade está falando, entregou o Deus de Sansão, o Deus de Israel nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava seu Deus. Aqui o Deus minúsculo, tá? É o Dagom. Dizendo, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram, mande vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentavam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo mais ou menos era assim, arquivos arqueológicos, tá? Era colunas provavelmente de madeira, com base, tá, de concreto, e o teto, né, o tejadilho, a parte de cima, era também de madeira, tá? Então não é esse concreto, né, não é esse betão aqui, essa coisa toda. Então era de madeira, mas madeira maciça. Então provavelmente na hora que ele colocou, alguns historiadores até acham que na hora que Deus deu a força para ele. Isso, boa. Assim, É isso daí. ao tocar. E era o que faz mais sentido, não é o que a gente assiste em filme. Na filme, normalmente, é aquele concreto, betão, bem grossão, não sei o quê. Provavelmente, os arquivos arqueológicos que foram achados de tantos, né, templos, casas e assim por diante, desse feitio aqui, provavelmente é isso. Bem grossão a madeira, na base de concreto, e na hora que ele faz a força, ele tipo, eu não sei o termo que fala aqui em Portugal, mas ele tipo assim, ela não estava colada, não estava presa, então ela ficou tipo assim, solta e se soltou, como o Carlos acabou de falar. Isso mesmo, a ideia é essa. Perfeito, tá, Carlos? E aí, eu acho que a gente não vai conseguir falar do espírito... Estou dizendo para você continuar. Então vamos continuar, vamos lá. E aí, então, nessa situação, a gente vê que Sansão já fez tudo, só que Deus é fiel, gente. Deus é fiel até o último instante. Então, coloca aqui Mateus 28, 20, por favor. São três passagens bem rapidinho, não vou explicar não. Mateus 28, 20. Aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, eis que estou com vocês com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Filipenses 1,6, por favor. Filipenses 1,6.
1:6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Boa. E para finalizar, Juízes 13, versículo 7. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Aprendemos o seguinte aqui: Deus prometeu. Ele não ia deixar Sansão sozinho. Em nenhum momento. Até o dia, mesmo Sansão fazendo todas as besteiras que ele fez na vida, que a gente viu no capítulo 14, capítulo 15, no próprio capítulo 16, Deus, ele é fiel e justo. Ele não consegue mentir para si mesmo, ele não consegue, ele não muda a promessa dele, então ele muda. Por isso que eu trouxe essas 3 passagens para ver que Jesus falou lá em Mateus, que está conosco até o fim dos tempos. Em Filipenses, o que começou boa obra é fiel e justo para terminá-la. E aqui ele está falando: olha, fica tranquilo, Manoá e mulher, fica tranquilo, que ele, do ventre da mãe até o dia da sua morte, eu estou com ele. Eu estou com ele. Então, Deus prometeu e ele vai cumprir. E aí, nessa situação, os filisteus estão lá, tá pulando todo mundo, tá não sei o quê, papapá. E aí eu vejo o seguinte, que é muito interessante, que os filisteus, eles não conheciam totalmente, né, o Deus que realizou o inesperado no juiz Eude, que a gente vê lá no início de tudo. Por quê? Eude, ele era deficiente. Como assim deficiente? Eu já expliquei, você assiste lá, Eude era canhoto. Então ele usou um canhoto, isso daí inadmissível culturalmente. Inadmissível. Ai, meu Deus, então você é deficiente. Não, mas eu mandei no colégio de freiras e lá obrigaram-me a escrever com a mão direita. Eu sei. Disseram que era obra de diabo. Eu sei disso. Não, mas eu estou brincando assim, mas na Bíblia era o inesperado. Ninguém poderia ser usado um canhoto, e foi usado. E aí, Deus quebra paradigmas. Paradigmas é o quê? É um modelo que está sendo um modelo padrão. Então, Deus quebrou paradigmas no Antigo Testamento com quem? A juíza Débora, e quebrou paradigmas no Novo Testamento quando Jesus toca no leproso, que não podia tocar no leproso. A gente vê que Deus usa, né, a força e aperfeiçoa essa força na fraqueza de quem? De Gideão. Então a gente vai vendo que ele está usando. E que jamais quebra a sua palavra. E aí a gente vê que esse nosso Deus é um Deus que havia dito a Sansão que seria nazireu até o dia de sua morte. Então está aqui. Então nunca esqueça, Deus prometeu, ele vai cumprir. E ele não abandona, né, o seu servo. Quer dizer, ele abandona temporariamente, só temporariamente, para dar emoção na história, e a promessa seria cumprida, mesmo que Sansão a desprezasse. Existe graça copiosa ao pior dos pecadores. E aí está lá, aí anota aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aí você vai falar, então eu posso, como muita gente fala assim, eu pego esse versículo, então eu posso pecar. Não, Paulo não está ensinando isso. Paulo está falando o seguinte, aqui não é para a gente ser infiel ou para a gente poder pecar. Aqui Paulo está ensinando que o amor de Deus é muito constrangedor. É constrangedor na essência dele. Então, ele está mostrando aqui, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele prometeu que vai começar essa boa obra, ele vai terminar a boa obra, e ele ama, ele é graça, ele é justiça, ele é misericórdia. E aí, você vê lá, né, que essa... Deixa eu passar rápido. No versículo 28 está lá, Sansão clamou ao Senhor,
Capítulo 15 de Juízes, por favor. Sansão faz a primeira oração. Olha como foi a oração de Sansão. Capítulo 15, versículo 18 e 19. Um regantezinho. Sentindo muita sede, Sansão já tinha derrubado, né, os filisteus. Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Aí, versículo 19, só para coisa, olha como foi a oração dele. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré até o dia de hoje. Então você vê que a oração de Sansão foi tipo: poxa, eu não fiz isso, você me salvou, não fez isso, eu vou morrer aqui? E a gente muitas vezes faz isso no século XXI. Eu não dou dízimo, não dou oferta, não faço isso, não jejuo, não subo ao monte, não oro tantas vezes por dia, e aí a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa, né? Só que essa oração, olha como é bonita. Olha como é bonita. Vamos lá, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Você está vendo que a oração dele já foi o quê? O início dela é que o autor colocou: Sansão clamou. Quando você clama, você está numa atitude de fraqueza, de humildade, de miséria. Você está fragilizado. E aí eu aprendo que Deus teve que usar a fraqueza e a miséria que Sansão estava sem olhos, humilhado, né? E estava ali sendo açoitado, com certeza, pelos incircuncisos, e ele teve que ver que hoje ele não era... Sansão começou a ver o seguinte: eu não sou carente de mulher, eu sou carente de Deus. E ele clama a Deus pela última vez: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim. Tipo, lembra de mim mesmo pelos erros que eu fiz. Lembra de mim. Dá-me força só mais essa vez. Aí você vê que é um homem transformado. Ele se transforma, ele se renova, ele se arrepende e ele tem o objetivo que ele foi designado desde o início. Nazireu para libertar quem? O povo de Israel. Aí sim, Sansão vai lá, ele empurra com toda a força, o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que ele havia matado durante toda a vida. E é no versículo 29, tá? Eu já fui pulando. Então, você vê que Sansão, ele vai lá e ele fez o que foi destinado, libertar o povo de Israel, tá? Então, você vê, então seus irmãos, ele vai lá, né, busca o corpo, levaram para sepultar em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Aí você vai falar assim: ah, mas Sansão, né, Sansão foi para o inferno. Não tem relato, não tem relato. Mas, contudo, todavia, entretanto, abre em Hebreus capítulo 11, versículo 32, por favor. Sansão foi citado em Hebreus, no Novo Testamento, 11, versículo 32. Heróis da fé. E que mais direi? Vocês vão ver. Aí a gente pega aquele versículo 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se vê, aí pega para você orar por qualquer coisa, mas na verdade o autor de Hebreus está falando sobre os heróis da fé, que eles não tiveram oportunidade de conhecer Cristo Jesus, e eles vão falar que esses homens e mulheres não conheceram, não tiveram a plenitude de conhecer a Cristo, mas eles tiveram fé suficiente, e aí está lá. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
Você está vendo que ele entra no rol dos heróis da fé. E aí, como eu falei, eu não sei se ele vai para o inferno porque não tem nada escrito. Eu só vou descobrir no dia que a gente for para a glória, né? E eu peço a Deus que eu não fique afastado. Que ele fala assim, André, pode entrar, fique à vontade ali, porque você foi fiel. E, né, eu peço a Deus. Eita, opa! Eu tenho uma pergunta. Então, quer dizer, a pessoa peca a vida toda. E quando está prestes a morrer, pede perdão a Deus e clama a Deus, aí está perdoado de todos os seus Não. pecados e vai para o céu. Calma. Lembre-se que a gente tem um tribunal. A gente tem que crer em Jesus. Só que muitos querem fazer isso, como Constantino falou também. Relato que a gente não sabe se é verídico, mas falou, eu posso aceitar esse Cristo no meu último dia de vida? Mas que dia a gente sabe que é o último dia de vida? Você sabe? Você Não. tem um computador para saber? Não, mas imagina, a pessoa tem uma doença térmica. Sim. O que eu noto muitas vezes, é mais na Igreja Católica, não estava muito. Quando as pessoas estavam doentes ou com doenças, é que procuravam Deus. Certo. Pronto. Imagina, aí era uma doença terminal e a pessoa clamava mesmo a Deus porque queria o bem, aí nesse caso. É a Quer dizer, pergunta. com a vida toda. Então tá bom. E o ladrão? Os dois ladrões. Um que blasfemou contra Jesus. Ah, se você é filho de Deus mesmo, por que você não vai, se solta, faz tudo que você tem direito aí? E o outro que falou assim, para de falar besteira, rapaz. Respeita ele. Ô Senhor, na hora que o Senhor chegar lá no paraíso, lembra de mim. E aí o que Jesus falou para ele? Fica tranquilo, você está lá comigo. Os dois ladrões. Um falou mal. O outro, ele foi e se arrependeu de coração. Porque a questão é que a gente vê obra. Esse que é o problema do ser humano. A gente vê obra, mas Deus vê o quê? O coração. É a motivação do coração. Não adianta você ser... Por exemplo, se a gente for falar assim, pessoal, os espíritas, todos vão para o céu. Porque eles trabalham mais que nós que somos cristãos. Eles ajudam muita gente. Vamos falar a verdade, gente. Só que a questão é que eles têm um Senhor diferente. Nós temos um Senhor Jesus, onde a gente pede para ser cheio do Espírito Santo, para que esse cheio do Espírito Santo, não é para a gente fazer sinais e prodígios, mas para que a gente seja parecido à imagem e semelhança do Filho amado de Deus, que o nome dele é quê? Jesus Cristo. Os espíritas são os muçulmanos. Encher os muçulmanos? Não, os espíritas. São os muçulmanos. São o quê? Os muçulmanos, espíritas. Os espíritas não acreditam. Eles acreditam que Jesus é uma reencarnação de um grande mestre, de uma grande pessoa. E até uns que falam que ele é até o próprio João Batista. Alguns eu já escutei que falou que é o próprio João Batista. Então, a reencarnação de João Batista. Então, eu peço desculpa assim que eu falo. Olha, a Bíblia ela é muito explícita. O problema é que nós gostamos de ver obra. A gente gosta de ver o que está acontecendo porque nós somos certinhos. Mas a questão é que Deus, ele não é preso à nossa caixa. Por isso que Deus ele já deixa os relatos de como deve ser a nossa vida, para que a gente seja parecido com Jesus, porque eu sei que é difícil. Perdoar, amar, ter compaixão, tá? Mas vamos lá, a grande pergunta. Sansão se suicidou ou não? Não. Pessoal, é uma pergunta dificílima. Eu vou falar o seguinte. Quando eu li a primeira vez, quando eu me converti, aí fui ler a Bíblia. Li a primeira vez, para mim ele tinha se suicidado. Entrei no seminário com a cabeça que ele suicidou. Tinha professor que achava que suicidou e tinha outro que fez a grande pergunta. Foi até o pastor Vinícius. Damocles Vinícius. Ele falou assim, Sansão realmente se suicidou? Aquilo... Falei, não, se ele fez essa pergunta, alguma coisa tem. E a partir dali eu fiquei muito em crise. Será? Só que aí a gente vai lendo e verifica que isso, meu ponto de vista, Sansão não se suicidou. O suicídio é um ato pecaminoso, é um ato contra o mandamento de Deus, não matarás. Primeiro porque a gente tem que prestar atenção que matar é um homicídio.
E o suicídio é um homicídio de você mesmo, de si mesmo. É você matar você mesmo. E só quem pode matar e dar vida é Deus. Então ninguém pode tirar sua vida e ninguém pode matar. Então o mandamento é muito claro, é muito explícito. Então, nessa situação, o suicídio é você ter um ato egoísta, onde você pensa em si mesmo e você fala, vou tirar minha vida, eu não quero saber se minha família vai ficar triste, se alguém vai chorar, se meu marido, se minha esposa, meus filhos, não me interessa, eu vou tirar. Se é a vontade de Deus ou não, e assim por diante. Então, o suicídio, ele é algo extremamente egoísta, é muito centrado na pessoa, totalmente, em si mesmo. Opa, meu Deus. Aqui tá pegando fogo aí. Tem gente perguntando se ele conseguiu a salvação, tem gente falando que ele cumpriu o propósito, tem gente falando que o que importa não é como começa, mas como termina. Boa, calma. Vamos aqui no suicídio e no sacrifício. Meu Deus. Então, nessa situação, a gente tem que prestar atenção. Então, Sansão, ele não se suicidou. Por quê? A gente vai vendo que no versículo 30, né? No versículo 30, morreu. E disse que eu morra com os filisteus. Porque se a gente falar que Sansão suicidou, a gente vai acabar falando que Cristo se suicidou também. Isso é uma blasfêmia, porque quando a gente abre para mim, por favor, João capítulo 10, se quiser abrir, se não quiser eu abro aqui no capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 14, meu Deus, vocês estão me deixando doido, gente. 14 a 18, tá lá. Você colocou aqui? Vou ir lá. Jesus aqui está falando, né? Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui é egoísmo centrado nele mesmo? Não. É altruísta. Vamos lá. Ainda tem outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Vamos lá. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revelá-la. Este mandato recebi do meu Pai. Quer dizer, Jesus em todo momento, ele fez em amor à humanidade pecaminosa, para salvar o mundo. Ele não fez por religião. Ele, como eu escuto um monte de gente, um monte de cristão falando, ele implantou a religião. Não. Ele fez com um objetivo maior, que é o amor de Deus ser derramado na humanidade. E aí a gente vê o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, por favor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O suicida tem amor? Não. Nem por ele. Nem por ele. Então você está vendo que tudo na Bíblia tem um prol. É em prol de algo, de salvação, do serviço ao próximo, de se doar ao próximo. É isso daí. É essa situação, por isso que é chamado de sacrifício. O suicídio é algo nele, o sacrifício é para os outros. Eu faço isso em amor, em serviço. Mas teve atos egoístas na Bíblia, extremamente. Saul, quando ele se suicidou, quando ele se matou, não vamos colocar suicídio não, ele se matou, porque ele falou o quê? Esses incircuncisos, eu não quero que zombem de mim esses incircuncisos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4 e 5, ele pede pro ajudante dele, o assistente dele, me mata. Não tinha nem coragem. Aí o menino estava todo desesperado, ele vai lá, para você lembrar da história, ele vai lá, não vou matar não. Aí o Saul pega a espada e
se mata. E o menino depois também com medo vai lá e se mata também. Abimeleque, em Juízes capítulo 9, do versículo 53 e 55, ele buscou a morte para que os homens não dissessem que uma mulher o matou. Olha que absurdo. Atos egoístas. Só que se a gente for ver na Bíblia, você vai ver também pessoas que pediram para morrer. Quem pediu para morrer? Davi? Jonas. Jonas também, sim. Capítulo 4, versículo 3. O que Jonas, né? Ele fala o quê? Pessoal, essa de Jonas é absurda. Olha que ele fala para Deus. Olha o absurdo. Vamos ler aqui rapidinho. Agora segura. Agora vocês ficaram aqui. Agora todo mundo. Já está lá. Mas a gente vai ler todo. Agora, Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Continua. A gente vai até o final. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar bem birrento, né? No lugar leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, quer dizer, em algumas versões é na cabeça, né? Para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que eu até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Palavra do Senhor que em visão veio... Não, aí já me quer. Aí você vê qual era o propósito. Por que ele não matou Jonas? Por amor a Nínive. Ele falou, não, você não vai morrer não. Você vai continuar lá e você vai naquele lugar lá falar do meu amor. É essa a situação. Então, Deus negou. A gente vê Paulo, Filipenses capítulo 1, anota aí. Agora, se alguém perguntar para você se sacrificou, se suicidou, você está aprendendo agora. Capítulo 1, versículo do 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita que a gente fala, né? Mas olha como Paulo também pediu para morrer. Entretanto, se eu continuar vivo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, é morrer. Partir é morrer, ele quer morrer, gente. Ele quer morrer, ele está cansado. Está com Cristo, o que é incomparável melhor. Ele está sofrendo. Continua, por favor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu viva e continue a viver. Olha que Deus. Ele tá ali, ó. Ele estava lá. Deus, eu quero morrer. Mas Deus fez, né, colocou no coração dele, pelo Espírito Santo. Você não vai morrer porque, ó, você é necessário que continue a viver, porque você vai escrever carta. Você vai escrever carta para essas igrejas. Você vai fazer o que eu quero. Então você vê, rapidinho, você vê que no versículo 30 de Juízes, está lá o quê? Quando a gente lê, ele fala assim, olha Deus, né, a última vez, me dá essa força, por favor, e tal. Por quê? E disse que eu morra com os filisteus. Era algo muito maior. Era a libertação do povo, de onde viria a descendência de Jesus. É muito mais profundo, gente. É muito maior. Por isso que quando a gente vê o autor de Hebreus escrevendo no capítulo 11, no versículo 32, Hebreus capítulo 11, versículo 32,
que ele é um herói da fé, ele está mostrando o seguinte: é um homem que teve, né, uma história, se a gente for ver, é uma história de um fracassado. Sansão é um fracassado, mas é uma história belíssima de redenção, onde a pessoa é um fracassado, um desgraçado como todos nós, mas ele encontra redenção. E quando eu falo redenção, é resgate, é um resgate divino. É um resgate divino, sobrenatural, onde ele fala o seguinte: olha, é só Deus, é só Deus, é só Deus que eu posso confiar agora. Eita! André termina falando: matou mais filisteus na sua morte do que na vida toda. É essa que é a beleza. Então, Sansão, ele não fez um suicídio. Suicídio, como eu falei, é centrado nele. Ele pensou em quem? Em Israel, gente. Ele pensou no que a mãe dele deve ter falado, o manual deve ter falado. Você é nazireu para libertar Israel. Do povo de quem? Filisteu. Ele deu a vida pelos outros. Foi um ato de Ele deu. arrependimento e redenção. É isso daí. É isso que a gente vê. Por isso que o livro de Juízes, que não vai dar para fazer aplicação, porque eu ia fazer uma aplicaçãozinha bem rapidinha aqui, mas a gente vê o livro de Juízes o tempo todo apontando para Jesus. O tempo todo. Vai lá, Cássio. Não, ia dizer também que se cumpriu a promessa. Ele foi usado mais uma vez por Deus para... Por isso que eu gosto dos meus alunos. É isso aí. para chegarmos à bela luta espiritual em que Deus virou-se para os filisteus e disse: eu sou o único Deus, eu sou glorioso. Boa! Isso aí! É isso, gente. Deus, ele prometeu, ele cumpriu na vida de Sansão e mostrou o seguinte: filisteus, vocês não têm poder aqui não. Quem manda não é esse peixinho não. Aqui eu sou um tubarão. Aqui eu acabo com isso daí logo. E ele mostrou realmente que ele é Deus poderoso, né? Realmente o Criador de todas as coisas. Então a gente vê essa belíssima história onde alguns falam, e até peguei um pensamento aqui, ó, de Agostinho. Tem muitos pensadores, e eles falam, Agostinho fala o seguinte: o grande teólogo Agostinho interpretou a morte de Sansão como um ato de justiça divina, onde Deus usou Sansão como instrumento para punir os filisteus. Martinho Lutero, ele enfatiza a natureza pecaminosa da ação de Sansão, argumentando que, mesmo movido por um desejo, de repente, de sexual e vingança, Sansão era um instrumento de Deus. É isso daí. Posso fazer aquilo também que na aula passada, tal analogia, que ele também sacrificou, como Jesus Cristo sacrificou. É isso mesmo. Então a gente vê isso que o Carlos está falando, é perfeito. É por isso que eu falo que o livro de Juízes, se a gente for ler com um olhar belíssimo, onde a gente já vê Cristo, se você for prestar atenção, anota aí rapidinho. Então você vai ver Cristo no capítulo 2, que é o anjo do Senhor. Quando aparece anjo do Senhor, provavelmente nesse livro de Juízes é Jesus Cristo, tá? No capítulo 2, que aparece, né? A gente vê lá, foi o anjo do Senhor que apareceu. Para Gideão também apareceu no capítulo 6, e no capítulo 3 para Manoá e para a esposa dele, tá? Então a gente... 6 e capítulo 13, tá bom? Então você vê o anjo do Senhor, provavelmente é Jesus Cristo, 2, 6 e 13. Então, ele aparece, então a gente vê Jesus já aparecendo, que aqui é chamado de anjo do Senhor. Mas no nosso caso, depois que a gente vai lendo a Bíblia, lendo comentários e assim por diante, até vendo no hebraico, a gente vai observando que tudo indica, pessoal, que é Jesus Cristo. A gente vê no livro de Juízes também, Deus levantando juízes para liderar o povo, mesmo sendo o povo equivocado, mas a gente vê quem hoje, apontando para quem? Os juízes eram o quê? Líderes, mas libertadores, limitados. Quem é o nosso líder e o nosso libertador? Jesus Cristo. Então a gente vê no livro de Juízes isso, então a gente vê que ele liberta a gente da opressão. Os juízes lá do Antigo Testamento, esse que a gente leu, eles libertavam da opressão dos outros povos, da escravidão, né, assim por diante, mas Jesus liberta da opressão, da escravidão, do pecado, do mundo e do diabo.
Vida quê? E, claro, da ira de Deus, tá? Então, você vê que Jesus é muito mais profundo. Aí a gente vê também o terceiro, né? Que a gente vê essa liderança espiritual, mas a gente vê também essa liderança de Jesus Cristo. A gente vê também que o povo, mesmo com práticas pecaminosas, de imoralidade, idolatria, desobediência, violência e guerras, e a gente só não vai ver, mas mais à frente, esse livro de Juízes só vai ficando pior. Só piora. A montanha-russa desce muito violenta, e só piora. E aí depois eles vão ter uma guerra civil entre o povo de Israel, é tudo interno. Mesmo com isso tudo, a gente vê que nós somos descendente desse povo, porque a gente é de Cristo Jesus. Então, toda essa corrupção que esse povo fez no passado, a gente recebe a graça de Cristo de ser perdoado. O livro de Juízes é belíssimo. Então, a gente finaliza o livro de Juízes, como eu falei, não vou ler o capítulo 19, 20, 21, vocês leem em casa, vocês vão ver a decadência do povo de Israel. O livro de Ruth é dentro dessa liderança de Juízes também, tá bom? E aí, na próxima aula, que é depois do Ano Novo, e eu não quero que vocês percam, a gente vai entrar na monarquia unida, e eu vou falar para vocês acham que o livro de Juízes estava ruim? Gente, vai piorar muito. Vocês vão ver o que vai acontecer. É de ficar de boca aberta. Ou ficar chorando, triste. Mas Deus é misericordioso, tá bom? Um beijo. Há muitas perguntas. Já são 10h20. Todo mundo tem que trabalhar amanhã. Fique com Deus. Um grande abraço. Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Ano Novo, que a gente não vai se encontrar mais. Fique com Deus. Até... Dia 22. Não. Não, vamos encontrar aqui. Ah, não, aqui na igreja. Mas, fica com Deus, um grande abraço, obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe. Um beijo para todo mundo, até ano que vem, 2025. Deus abençoe.